Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula e hoje falarei sobre um assunto muito importante, que é como é o funcionamento da parte analógica dentro do CLP, tá? Como é que essa variável, né, ela funciona. Mas antes de falar sobre entrarmos no PLC e falarmos como ela funciona, quais são os blocos, né, como que eu vejo isso, é muito importante ter esse conceito básico que eu vou falar para você agora. Então, preste atenção, né, que esse é o conceito fundamental para você ir no campo e fazer um grande sucesso com sensores analógicos, toda a parte analógica. Então, é esse conceito que você precisa. Então, vamos lá. Muito bem, então, o primeiro conceito aqui é quais são os tipos de cartões analógicos que nós temos, né, no campo, né? E quando a gente fala em instrumentação, na verdade nós falamos em duas grandes partes, tá? Sejam elas, eu vou explicar daqui a pouquinho aqui quais são essas duas partes. Mas primeiro, você precisa entender que o cartão analógico, né, ele pode ser, existem os cartões de entrada analógico passivo, ou seja, que ele apenas recebe sinal de 4 a 20 mA, ele só recebe o sinal de 4 a 20 mA, ou seja, se você veio da eletricidade, se você entende de elétrica, você sabe que toda medição analógica ela é em série, né? Então, o circuito, a corrente, ela circula em série. Então, se eu quero colocar aí um multímetro, né, para que eu faça a medição de corrente, eu preciso interromper o circuito, colocar os meus cabos em série e aí eu posso fazer essa medição em série, ok? Então, os meus cartões de entrada analógico passivo apenas recebem o sinal de 4 a 20 miliamperes, ok? Os cartões de entrada analógica ativo, além dele receber o sinal, né, de 4 a 20 miliamperes, ele também fornece alimentação, geralmente 24 volts, ok? Então, eu tenho esses dois tipos de cartões analógicos no campo, tá? Fixe isso na sua mente, tá? Os cartões passivos e ativos. O passivo só recebe 4 a 20 e o ativo, além de ele receber o 4 a 20, ele fornece, né, tensão de 24 volts, geralmente é 24 volts, ok? Muito bem. Então, esse é um conceito. Vamos fechar aí, né, esse conceito. Vamos entrar em outro conceito aqui muito importante. Bom, toda instrumentação de campo, ou ele é 2 fios, ou ele é 4 fios, ok? Ou ele é 2, ou ele é 4, ok? Muito bem. E existe o transmissor e o transdutor. Geralmente eu tenho transmissor e transdutor juntos, eu posso ter isso, ou eu posso ter, por exemplo, um medidor de vazão, que eu tenho o transdutor lá, medindo lá, fazendo a conversão lá primária, e ele manda esse sinal para o transmissor geralmente manda esse sinal para o PLC em 4 a 20, ou 0 a 20, ou 0 a 10, numa tensão e corrente que o PLC entenda. Então, o transmissor ele é responsável por pegar os sinais do sensor, transformar isso, né? Ou seja, converter esse sinal num sinal que o PLC entenda, ok? Então, essa é a função do transmissor, transmite sinal para o PLC de uma forma que o PLC entenda, seja ele 4 a 20, 0 a 20, 0 a 10, mas nessa aula aqui especificamente, nós falaremos somente de 4 a 20 miliamperes, porque é o mais usado no campo, tá? É o mais largamente usado, todos os fabricantes, a maioria, né, de todos os fabricantes usam 4 a 20 miliamperes, e nós vamos entender daqui a pouco por que 4 a 20 é tão importante assim, e por que nós precisamos estar isso no nosso sangue, né? Se vocês aí, né, nós, pessoas profissionais da automação industrial, precisamos ter esse conceito muito claro na nossa mente, tá? Especialmente o 4 a 20 miliamperes. Igual eu falei, os transmissores são instrumentos que convertem um sinal qualquer de um sensor ou transmissor em um sinal padrão para ser enviado à distância, geralmente o 4 a 20 miliamperes. Muito bem. Próximo passo. Conceitos, né? Tipos de ligações analógicas no campo 4 a 20 mA. Então eu tenho aqui, olha só que interessante. Eu tenho aqui esse instrumento que é 2 fios. Então eu tenho uma instrumentação aqui de 2 fios, onde eu tenho o meu positivo mandando aqui para a minha entrada analógica, ok? E eu tenho aqui o meu negativo chegando na entrada do cartão aqui. Então
eu tenho um instrumento 2 fios chegando aqui. Isso só vale, esse tipo de ligação aqui só vale se, né, se o meu cartão de entrada for um cartão de entrada ativo, ok? Presta atenção. Então, esse daqui, eu vou até escrever aqui, esse é um tipo de cartão de entrada analógico do tipo ativo. Por quê? Porque além de ele receber o 4A20, ele fornece 24 volts para o instrumento de campo. Okay? Porque o instrumento de campo ele precisa de alimentação. E às vezes, pelo próprio cabo que ele transmite o 4A20, ele pode ser alimentado. Ok? Que é o caso do... Quem vai alimentar no caso? Vai ser o meu cartão de entrada analógica ativo. Porque ele vai mandar 24 volts e eu, nesses mesmos dois cabos, ele vai receber o 4A20. Ok? Então, esse é um tipo de situação, meu cartão de entrada ativo. E eu tenho o meu cartão de entrada, né? Nesse caso aqui, ele é um cartão de entrada passivo, ok? Então eu tenho aqui o meu instrumentação 4 fios, onde eu tenho aqui uma alimentação externa, nesse caso aqui eu tenho uma alimentação que ele é 220 volts VAC, né, corrente alternada, e a minha saída do sinal 4A20 chegando aqui no meu caso. Né? Nesse caso, eu tenho, quando eu tenho esse tipo de ligação aqui, eles devem ser utilizados com cartões de entrada analógica passivos, ok? Que só recebe o 4A20. Por quê? Porque a minha alimentação é separada. Qual que é a diferença do instrumento a 2 fios e o 4 fios? O 2 fios, eu tenho que, pelo próprio cabo dele, que ele transmite o 4A20, ele recebe a própria alimentação. Essa é a diferença. O instrumento aqui de 4 fios, eu tenho separado 2 cabinhos para alimentação, uma alimentação externa, que não vem do PLC, e 2 cabinhos que transmite esse sinal para o PLC. Então, com certeza, ele deve ser aqui passivo. Todo instrumento a 4 fios, ele deve ser passivo, ok? Uma pergunta que não quer calar, né? Você com certeza deve estar se perguntando. Professor, mas se eu tenho um cartão de entrada passivo e eu tenho um instrumento 2 fios, tem como eu receber esse instrumento 2 fios num cartão passivo? Porque o passivo só recebe 4A20. Como é que eu vou alimentar o meu instrumento aqui de campo? Né? Muito bem. Nós vamos fazer aí esse exercício prático no próximo slide, nos próximos slides que virão aqui. Mas a resposta, né, a grosso modo aqui sim, é possível. Se eu tenho um cartão passivo, por exemplo, e eu tenho instrumentos no campo que sejam de 2 ou 4 fios, que eu vou mostrar um exemplo real aqui, é possível fazer com que instrumentos de 2 e 4 fios consigam se comunicar num cartão de entrada analógica passivo, ok? Muito bem, próximo então, vamos lá, próximo. Bom, antes de entrar nos detalhes lá, né, da parte elétrica, dos diagramas elétricos, eu vou mostrar para vocês aqui, mas é importante mostrar para vocês aqui por que hoje nós usamos muito a transmissão 4A20, né? Porque não se utiliza tensão numa transmissão, né? A maioria das vezes nós não utilizamos tensão. O sinal representado por fluxo de corrente está menos sujeito a interferências eletromagnéticas e não tem o problema de queda de tensão que ocorre em distâncias muito grandes, né? Então é isso, né? Ele está menos sujeito a interferência eletromagnética quando eu transmito, né? Quando a transmissão é por 4 a 20 mA, ok? E não tem muitas quedas de tensões igual eu tenho se eu transmitir por tensão. Se eu estou uma longa distância, eu estou numa longa distância entre o seu transmissor e o seu PLC, ele vai perder essa queda de tensão e o PLC pode entender que ele não está cheio ou, né, a real medição não vai ser verdadeira, ok? Por que o mercado escolheu o sinal de 4 a 20 mA e não de 0 a 20 mA? Porque o sinal 4 a 20 mA possui o chamado zero vivo, o que significa que o valor, quando eu tenho 4 mA chegando no PLC, significa que ele é o valor zero, ele é o valor mínimo, ok? No padrão 0 a 20, como o mínimo do sistema é 0 mA, a ocorrência de uma falha no instrumento seria interpretada pelo sistema com um valor mínimo de operação. Então, imagine que eu tenho 4 a 20 mA, imagine que eu cortei o cabo por algum motivo, o cabo foi rompido, ok? Então eu tenho 0 mA. Então, se o seu PLC está configurado como 0 mA,
Se eu corto o cartão, o sistema não vai entender que isso é o erro, ele vai entender que o sistema está vazio, né? O tanque está vazio. Mas, na verdade, muitas vezes, o tanque pode estar vazio mesmo, ou, na verdade, não existe, né, 4 a 20 mAh. Na verdade, o tanque está cheio, mas se você cortou o cabo, está chegando 0 mAh no seu PLC. E aí ele vai entender que aquilo ele está vazio, né? E no PLC existe como eu configurar, por exemplo, se existe uma transmissão 4 a 20 mAh, eu corto o cartão, ou corto o cabo, né? Então, ele vai ter 0 mAh. E aí no PLC ele vai entender, opa, 0 mAh, então significa que o cabo está rompido, o loop está interrompido. Não existe um loop de 4 a 20 mAh, ou seja, não é nem a questão, porque quando chega a 4 mAh no PLC, significa que ele está vazio, ele está, né, não existe vazão, por exemplo, medidor de vazão, não existe pressão, então é uma coisa normal, digamos assim, ou seja, não existe, está vazio, não existe pressão naquela linha. Mas se está chegando 0 mAh, não significa que não existe pressão, significa que o cabo está rompido, o loop foi interrompido. Então é importante vocês entenderem qual a importância aqui do 4 a 20 mAh, ok? Muito bem. Peguei um exemplo aqui, né, do fabricante da Rockwell, essa placa aqui, ó, EF16, né, EF16, trabalho muito com esse tipo de placa, né, nos meus projetos com automação industrial. E essa placa 1756 EF16 é uma placa da família ControlLogix, né, da família ControlLogix. E nessa família do ControlLogix aqui, para quem quer mais informações, pode aqui pesquisar aqui no site, né, e pegar aqui essa publicação aqui. Essa aqui é a página 58, tá? A página 58, tá, do manual. Essa página 58 você vai levar aqui a essa página. E aí é importante a gente entender como funciona a ligação, né, o esquema elétrico, como que você vai ligar os instrumentos de 2 fios a 4 fios no PLC. Tá? Então esse conceito, pessoal, é muito importante, né? Antes de a gente falar lá do PLC, né, o que pega o sinal de 4 a 20, é importante você voltar um pouquinho o passo, que é essa aula hoje aqui, né, esse conceito, entendermos como funciona a elétrica, né, do 4 a 20 mA para se conectar na sua placa de entrada analógica. Muito bem. Então, eu tenho aqui, no caso aqui, por exemplo, uma pergunta que eu faço aqui, né? Se você não souber responder, não tem problema, porque eu vou explicar agora para vocês, mas uma pergunta que não quero calar é, essa placa, ela é passiva ou ativa? Só de olhar nela. Pessoal, essa placa é passiva. Por quê? Eu vou falar o porquê. Primeiro, eu não tenho uma alimentação saindo dela. Toda alimentação que eu tenho é externa. Olha só, não tem um símbolo de fonte aqui, ó. Olha outro símbolo de fonte aqui, tá? Então, esse é um transmissor de 2 fios, onde eu tenho uma alimentação externa, ou seja, olha só, energia da malha fornecida pelo usuário. Então, é uma alimentação de energia, uma fonte de alimentação externa, ok? Então, se eu tenho uma fonte de alimentação externa para 2 fios, e 4 fios é óbvio, né? Eu tenho uma alimentação externa, que é a alimentação do dispositivo, uma alimentação aqui externa, tá? Então, essa placa aqui é uma alimentação, é uma placa passiva. E aí, eu falo que eu tenho uma energia fornecida pelo usuário, eu tenho uma fonte de alimentação aqui, no caso o positivo e o negativo, tá? E onde o positivo vai direto no transmissor aqui, o negativo vai direto para a placa aqui, e eu tenho aqui, né, um cabinho aqui pegando do negativo e fazendo um jumper aqui para o IRTN6, ok? E IN7 para o IRTN6, ok? Muito bem, se a gente pegar aqui no fabricante, qual é o canal aqui? Esse é o canal o quê? Qual é o número do canal aqui? Esse é o canal, né, o IN6 e o IN7, vamos ver? É o canal 3, tá? É o canal 3 aqui do cartão. Qual que é o canal 3? O canal 3 ele pega o IN6, que é esse cara aqui, o IN6, que é o borne 16 aqui, tá? O borne 16. E IN7 é o borne 18, tá? E o IRTN6 é o borne de número 15, 15, 16 e 15, 16, 18. São esses caras aqui que nós vamos configurar aí a nossa instrumentação de 2 fios para que funcione no PLC.
ok? Muito bem. Então, mais uma vez, só recordando aqui, tá? Principalmente se você chegou agora, não entende muito bem a parte analógica. Então, essa aula aqui é para ficar gravado, ficar nas nossas mentes, né? Como funcionam, né, a parte analógica no campo antes de a gente ligar no PLC. Então, é dessa forma que acontece. Então, eu tenho uma fonte de alimentação externa, positivo vai aqui no transmissor, negativo vai direto aqui na placa, no board 18, tá? E o retorno aqui, né, olha só, o positivo vai no transmissor, o outro lado, porque o transmissor é 2 fios, né? Então, um vai no positivo da fonte e o outro lado vai no PLC, vai aqui na entrada 16, tá? Então, ele vai aqui, ó, esse cabinho aqui, ó, esse cabo aqui vai na entrada 16, vai no board 16, né? O positivo vai no outro lado do transmissor e o negativo da fonte, ele vem direto no IN7. E aí eu pego, faço o jumper do IN7 para o IRT6 e aí eu tenho a ligação elétrica do instrumento 2 fios 4 a 20 mA, ok? Como funciona então o de 4 fios, transmissor de 4 fios? Então o transmissor de 4 fios eu tenho uma alimentação porque ele é 4 fios, né? Então eu tenho 2 que alimenta ele, que é no caso esses caras aqui, ó, né, que eu mostrei para vocês. Então 2 cabinhos aqui, 1, 2, 3, 4 cabos. São 4 cabinhos que eu tenho no transmissor de 4 fios. 2 são alimentados e os outros 2 vão para o PLC. Então um aqui vai para o IL12, que é o borne 30, tá? Borne 30, e eu tenho outro IN13 indo para o borne 32, ok? E o outro, pegando o IN13 aqui, eu tenho um jumper aqui para o IRTN12, ok? Então é dessa forma que eu faço a minha ligação elétrica do transmissor de 4 fios, ok? Muito bem. E qual é o canal aqui do 30, 32 e 29? 29, 30, 32. Qual é o canal aqui? É importante você saber o canal, por quê? Porque no PLC você vai procurar pelo canal. Qual é o canal que eu liguei a minha instrumentação? Então, para você saber qual é o canal da sua instrumentação, o IRTN12. Então, esse cara aqui, ó, o canal 6, tá? Olha aqui o canal 6. Então, esse instrumento aqui, ele já está aqui falando, né, qual que é o canal 6. Mas o canal 6 é IN12, IN12, IN13, IN13 e IRTN12. IRTN12 que está aqui. Ok? Entenderam? Então, essa é a forma que eu ligo aqui um cartão passivo. Né, quando eu tenho um transmissor de 2 fios e quando eu tenho um transmissor de 4 fios. Tá? Vamos para o próximo desafio nosso aqui. Muito bem. Esse é um exemplo real, né, de um esquema elétrico que eu tenho comigo. E aqui vocês vão entender isso, porque aqui é o fabricante, né, o Rockwell, aqui que me fala como é essa ligação, esse esquema elétrico aqui, ok? Mas como que isso fica mais bonito no desenho esquema elétrico? Como desenhar isso no esquema elétrico? Então, eu desenho isso no esquema elétrico dessa forma, tá? Então eu tenho aqui, olha que interessante, eu tenho aqui esse cara aqui, né? Primeira pergunta aqui, logo de cara. Qual é o instrumento que é de 4 fios e qual é o instrumento que é de 2 fios? Vocês saberiam responder? Então, o de 4 fios aqui é o que não precisa alimentação externa aqui no caso, né? Quer dizer, eu já tenho alimentado ele. Então, esse cara aqui, por exemplo, né, esse FIT aqui, 4401, um instrumento aqui de vazão, esse instrumento de vazão aqui, ele é 4 fios. Por que eu sei que é 4 fios? Porque eu tenho os 2 cabos aqui indo direto no PLC, os 2 cabinhos indo direto para o PLC. Então, toda vez que eu tenho 2 cabos indo direto para o PLC, ele é um instrumento de 4 fios aqui, ok? Então, ele é um instrumento de 4 fios. Ah, professor, então quer dizer, esse instrumento aqui, o LIT, um instrumento de nível, né? Esse LIT 4408, ele é um instrumento de 2 fios? Sim. Por quê? Porque eu tenho meu 24 volts aqui, ó. Esse aqui é meu barramento 24 volts, tá? E ele manda 24 volts aqui para o instrumento, o cabo que retorna aqui dele, ele vem, vai no PLC, e eu tenho negativo aqui, ó, da minha fonte, ó, tenho 24 e aqui é o 0 volts. O 0 volts alimenta o meu PLC, e aí eu tenho um jumper, ó, do 14 para o 11, ok? Pessoal, vamos voltar um pouquinho para ver se isso daqui é muito diferente do que a gente está falando? Não. Vamos voltar lá?
tá? Vamos pegar esses números aqui, ó, 12, 14 e 11. Muito bem, 12, 14 e 11. Olha só, vamos ver, cadê o 12 aqui? Ó, o 12 é esse aqui, ó, IN4 é o 12, o 14 aqui é o IN5 e o 11 aqui é esse cara, ok? 12, 14, né, o born é o IN4 e IN5, tá? E o IRTN4, tá? Ele, ó, IN4, IN5 e IRTN4, ele é canal 2, ok? Ele é o canal 2. Vamos ver se ele está ligado no canal 2 mesmo aqui? Muito bem. Então, eu tenho... Opa, que legal! Canal 2. Né? Channel 2, né? CH2 aqui. Canal 2. Né? Então, olha só que interessante. Isso daqui são os bornes. Olha só. Isso daqui é a placa, o desenho da placa IF16. Tá? Só que essa forma aqui é representado no diagrama real. Que você vai no campo, você vai abrir um diagrama elétrico e você vai ver algo desse tipo aqui. Tá? Então, eu tenho aqui uma placa, né, de entrada analógica e eu tenho aqui no caso o 12, né, ou seja, mais uma vez, a alimentação, esse aqui é um instrumento de 2 fios. Como que é um instrumento de 2 fios? Né? Vamos voltar aqui de novo, instrumento de 2 fios. Instrumento de 2 fios eu tenho o positivo indo no instrumento direto, o retorno dele aqui, o retorno da instrumentação vai para o PLC aqui, ó, né? E o negativo da fonte vai no IN7 nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, né? Muito bem, vamos ver lá? Então eu tenho só, instrumento 2 fios nesse caso aqui, alimentação. Pega a alimentação aqui, ó, isso daqui significa que ele está pegando a alimentação positiva aqui, vai para dentro do instrumento aqui, volta, e na volta eu tenho, ele vai direto, o outro cabinho do instrumento aqui, ele vai direto aqui no 12, no PLC, e o 14 aqui eu tenho, né, o negativo aqui, o negativo alimenta aqui a minha placa de entrada analógica do PLC, ok? Vamos, o instrumento de 4 fios? Instrumento de 4 fios. Eu não representei nesse desenho aqui, mas ele já está alimentado externamente aqui, tá? Não representei nesse desenho, mas como ele é instrumento de 4 fios, 2 cabos já estão sendo alimentados, já está alimentando o instrumento. Então, nesse desenho aqui, eu tenho os 2 cabos indo direto para o PLC. Olha só, direto para o PLC, né? Significa que 2 cabos já estão sendo, ele já está sendo alimentado aqui, e eu tenho os 2 cabinhos aqui indo direto para o PLC e entrando num cartão passivo, ok? Nesse caso aqui, o canal 0, eu tenho o 2 e o 4 e o 1, ok? Muito bem. Ó, esse instrumento, por exemplo, aqui é de 2 fios, tá? Mais um instrumento aqui de 2 fios, tá? Esse instrumento aqui, que é referência para o VFD, eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui uma alimentação externa e eu tenho os 2 cabinhos vindo direto aqui para, né, no caso aqui, o meu PLC, ok? Esse aqui é instrumento de 4 fios, digamos assim, eu tenho uma alimentação, e essa instrumentação aqui, no caso de 2 fios, ok? Muito bem. Entenderam? Né? Então, esse conceito, como eu falei, é fundamental, tá? Então, fundamental que vocês entendam muito bem, revejam esse vídeo várias vezes, pois, né, vai ser cobrado de você quando você, né, trabalhar com instrumentação analógica, né? Esse é o conceito primordial. Eu não estou falando aqui, pessoal, de instrumentação, tá? Estou falando de conceitos básicos de 4 a 20 para ligar no PLC, tá ok? Porque instrumentação é um outro mundo, tá? São várias aulas que, na verdade, não cabem aqui nesse curso, né? Na verdade, seria um curso até separado sobre instrumentação, porque ele tem um mundo muito grande, um conhecimento muito grande ainda. Mas, para você que é programador de PLC, independente qual seja, se é de pressão, se é de vazão, se é da Emerson, se é da BB, né? Existe instrumentação, transmissores de 2 e 4 fios, e você precisa levar esses 2 ou 4 fios para o PLC e saber o que você precisa fazer para que você consiga o resultado no PLC, ok? Esse é o conceito. Muito bem. Pessoal, vamos um pouquinho mais aqui na prática, né? Vamos um pouquinho mais aqui, falarmos aqui sobre resolvendo, né? Resolvendo problemas com instrumentação no campo, né? Solvendo aqui, coloquei errado, mas é resolvendo problemas com instrumentação no campo. Muito bem. Pessoal, eu tenho, para o meu uso pessoal, eu uso aqui, né, o meu Fluke
tá? O meu fluxo 787, ok? Porque quando você está fazendo uma coisa nova, é bonito que você está projetando, você vai lá no catálogo lá do fabricante de entrada analógica e você sabe como que é a ligação, você está entendendo isso muito bem, muito bom, ok, beleza? Mas se você vai resolver um problema em campo, né? O fabricante te liga, fala, cara, eu tenho um instrumento de vazão aqui, não está funcionando. Você precisa, né, ter o conceito de como fazer o teste com o seu multímetro. Esse é um outro ponto, tá? Uma vez você entendeu como fazer a ligação do PLC, agora outra coisa é como testar no PLC o instrumento 4A20, saber se o instrumento está bom, saber se a entrada analógica do PLC está respondendo ou não, né? Então, tudo isso é muito importante, ok? Muito bem. Então, primeiro passo é, por exemplo, no meu caso eu tenho o Flux 787 Process Meter, né? Que é um instrumento de processo para coisas analógicas. E ele, que vocês estão percebendo aqui, eu tenho esses dois conectores aqui, né? Esses dois lugares aqui. Ele é source, né? Ou seja, ele envia 4 a 20 mA, tá? É uma fonte de 4 a 20 mA aqui. E eu tenho simulate, eu posso simular 4 a 20 também, colocando aqui uma ponta aqui, uma ponta de prova do multímetro aqui e a outra nesse lado aqui, tá ok? Então eu posso usar ele como fonte ou posso usar ele como ele simulando 4 a 20 mA como se fosse o instrumento de campo, ok? Muito bem. Então mais uma vez, né? Se eu quero enviar 4 a 20 para o PLC, né? Eu tenho esses dois cabinhos aqui, ó, essa parte aqui que seriam esses caras aqui, ok? E eu tenho aqui colocando como se aqui fosse uma entrada do PLC, tá? Isso aqui como se fosse o positivo e negativo aqui, a entrada do PLC. Muito bem. E aqui eu tenho testando o loop. O que significa testando o loop? Imagine que esse aqui é o instrumento seu de campo. 2 fios, tá? Os 2 fios aqui. E ele antes estava indo direto aqui, tá? Olha, estava indo direto para o PLC, ok? Só que por algum momento ele não está funcionando mais, por algum motivo aqui ele não está funcionando. Então o que você precisa fazer? Você precisa, se você quer testar o loop, testar se existe 4 a 20 mA na malha, né? Porque você chega no campo e fala assim, a primeira coisa que eu faço quando chego no campo, né, quando eu tenho problemas com 4 a 20 mA, eu coloco o meu instrumento, né, coloco lá o meu Flux em campo e vou testar se existe loop, ou seja, se existe sinal de 4 a 20 mA, tá ok? Então, a primeira coisa que eu faço é, eu abro aqui o meu circuito, igual, lembra que eu falei para vocês que medição de corrente é em série? Eu tenho que abrir o circuito, ou seja, como se você fosse cortar o cabo, abre ele, vai ficar, se tem um cabo, se você corta ele, fica 2 pontas, e aí ficou 2 pontas, eu coloco uma ponta de prova nesse cara aqui, e eu coloco minha outra ponta de prova nesse cara aqui, ok? Então eu tenho em série agora, eu tenho aqui, ó, meu circuito de corrente passando pelo multímetro, tá? E voltando aqui para o PLC, ok? Então ele fica nesse looping, por isso que é looping. Eu abri o circuito, coloquei meu multímetro em prova e eu uso esses dois caras, no caso aqui, esse miliampere aqui e esse com aqui, tá? Eu uso esses dois para que eu tenha esse resultado aqui. Pessoal, se você colocou seu multímetro, né? Se você colocou seu multímetro em série para testar, né, esse aqui é o seu instrumento, tá? Mais uma vez, esse aqui é o seu instrumento de campo, seu transmissor, digamos, esse aqui é o seu transmissor e esse é o seu CLP, tá? Esse é o seu CLP e aqui é o seu multímetro. Se você colocou entre o CLP e o seu instrumento de campo, você colocou o multímetro e você não viu nada de 4 a 20 mA, ou significa que tem vários motivos, mas ou significa que a sua fonte externa, sua fonte de 24 volts, ela não está funcionando, ou existe um cabo cortado, poderia estar um cabo cortado aqui, ó, ou bem aqui, a conexão, lá, um cabinho soltou, ficou fora, não está desconectado, tá? Por quê? Porque se você tem 0, significa que esse loop ele não existe. Ou o seu 24 volts, né, sua fonte de alimentação, o seu disjuntor ele está fora, ele caiu, né? Ele desarmou o seu disjuntor de 24 volts, ou, no caso, existe um problema de cabo, ou ainda o seu instrumento está ruim, tá ok?
né? Porque você pode ter 24 volts, o seu cabo pode estar bom, então por isso que você precisa testar cabo, testar fonte de alimentação e por último, testar se o seu instrumento, porque às vezes o seu instrumento está ruim, já foi, né? Perdeu, queimou, né? Já foi, ok? Muito bem. E um outro passo, antes de você condenar o instrumento aqui, é você ter certeza que a entrada aqui do PLC está boa, né? E como você faz isso? Você tira todo esse cabo aqui, ó, se tira e você coloca o seu instrumento aqui, ó, esses dois aqui, e alimenta o PLC diretamente aqui, para saber se o seu PLC está ok. Beleza? Então, veja quanta coisa aqui. Aqui não dá para ver aqui embaixo, né? Só dá para ver o 16 mA aqui, 75, mas 20 mA é óbvio que é o 100%, tá? 20 mA é o 100% aqui. Ok? Muito bem. Então, 4 mA é 0%, 8 mA 25%, 12 mA 50%, 16 mA 75%, ok? Nesse caso dessa foto aqui, eu estou medindo, né? Estou medindo ou estou mandando 12 mA, significa 50%, que é esse cara aqui, ó. Tá? 12 mA. Muito bem. Próximo. Pessoal, vamos fazer uma coisa prática aqui, tá? Então, o Fluke aqui, ele tem um simulador, tá? Ele simula o seu instrumento de campo. Tudo que eu preciso fazer é tirar esses dois cabos aqui, ó, desconecta esses dois cabinhos aqui, tá? E nesse borne, esse aqui é o símbolo de borne, tá? Nesse borne aqui, eu vou colocar aqui, ó, o meu miliampere aqui nesse borne aqui e o meu com aqui nesse outro borne aqui, ó, tá? Coloquei aqui, ó, tá? Então, coloco ele aqui, coloco nessa posição aqui, ó, de miliampere, tá? Então, giro aqui a minha chave seletora, coloco aqui em miliampere e ele automaticamente vai começar a simular. Ele vai começar enviando 4 miliamperes até 20. Então, ele automaticamente vai gerando, ele vai gerar um sinal de 4 a 20, né? Automaticamente, de 4 a 20, depois ele vai de 20 a 4. Ele fica sempre nesse loop. 4 a 20, chega no 20, ele vai diminuindo, 20 até chegar no 4 miliamperes. Eu tenho um exemplo prático aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a alguns minutos, tá? Que eu fiz em campo e é muito interessante. Então, vocês entenderam? Então, tirei lá o instrumento de campo e estou gerando aqui 4 a 20 miliamperes, ok? Estou gerando aqui 4 a 20 miliamperes, tá? Muito bem. Então, o próximo passo aqui, vamos lá. Pessoal, isso aqui é um caso real. Eu vou mostrar o vídeo, mas é importante que vocês entendam o conceito aqui. Olha só, aqui eu tenho uma régua de bornes, né? Que se chama TB4, uma régua de bornes. E esse vai ser instalado no instrumento que eu chamei aqui de LT706, tá, ok? Esse é o instrumento que eu vou colocar aqui. Você foi chamado para fazer comissionamento do painel, lá no fabricante de painel. Alguém fabricou o painel, você é o cara da automação e precisa testar o painel, ok? Você precisa lá e ter certeza que está tudo funcionando. Muito bem. O que você vai fazer? Vai colocar o seu multímetro aqui para testar. Você pode gerar ele ou aqui, né? Você pode fazer aqui ou nesse caso aqui. E aqui você vai colocar, né, uma ponta de prova aqui no borne, que o número do borne é 11131 e o outro número aqui, outra ponta de prova aqui no 11121, ok? Então coloquei aqui meu multímetro aqui, minhas pontas de prova, né, nesses bornes aqui, tá ok? E aí eu vou testar o meu painel para ver se a entrada do... O que eu estou fazendo aqui agora? Porque o instrumento não está ligado aqui ainda. Eu estou testando para ver se o PLC está recebendo o sinal corretamente. Ok? Vamos fazer esse teste? Vamos fazer isso na prática? Tá? Vamos fazer isso na prática. Ok, então vamos fazer isso na prática. Então eu tenho aqui, né, onde eu tenho aqui, vocês verem que a chave seletora aqui está em miliamperes, tá? E eu tenho aqui a conta de prova, né, a vermelha, tá? No miliamperes, e eu tenho aqui o meu com, né, a ponta de prova preta aqui no meu com, ok? E aí vocês podem observar que eu tenho ali, ó, automaticamente quando coloco em simulator ele vai gerando o sinal. E aqui é no PLC, né?
vocês podem observar aqui, eu vou falar um pouco mais explicado no PLC aqui, tá? Não se... Então, no PLC, e aqui vocês podem ver, só voltando um pouquinho aqui o vídeo, então, eu coloquei mais uma vez, miliamperes aqui, tá? A chave seletora, para que ele simule automaticamente, tá? Automaticamente ele vai simular, igual eu falei, ele vai de 4 a 20 miliamperes, depois ele vai de 20 a 4 miliamperes. Automaticamente ele vai enviando esses valores, ele vai simulando, tá? E eu tenho aqui as minhas pontas de prova aqui, né? No com e no miliamperes, ok? E aí vocês podem observar aqui que ele vai dando em porcentagem e eu posso ver aí quantos miliamperes eu estou enviando para o PLC, ok? Então, vamos lá, vamos mais uma vez aqui dar o play. Olha só, 4, 5, 6, olha só, aí vai 8, 25%, né? E aí lá no PLC, olha só, né, eu posso observar aqui que eu tenho aqui data, né, local 6, por que local 6? O cartão está no slot 6, né? Olha só, 17, 18, 19, e quando chegar em 20 ele vai começar a diminuir, né? Note que começa a diminuir, 17, 16, né? E aí é onde está, né, as minhas pontas de prova, né? Então eu tenho o meu multímetro, tá? Eu tenho o meu multímetro e eu tenho, estou pegando as pontas de prova e colocando nos bornes aqui. Lembra que eu mostrei para vocês lá, os bornes eram 11.121 e 11.131, olha esses bornes aí, 11.121 e 11.131, tá? Então, note que eu não tenho nada desse lado aqui do borne ligado, porque eu não tenho instrumento de campo, eu estava aí comissionando um painel, tá? Eu tenho que testar cada entrada analógica, e aí nesse caso, eu estou colocando aqui, simulando, né, o 11.121 e o 11.131 que veriam lá do instrumento de campo, estou colocando o meu multímetro lá, para simular esse 4 a 20 mA e ter certeza que a minha entrada do PLC ela está funcionando, ou seja, né, ela está, primeiro, ela está ligada corretamente, né, ou seja, desde dos bornes até, né, os bornes lá do CLP, né, da entrada analógica, né, desde aí até lá, né, então estou testando todo esse circuito também e testando que eu tenho certeza que eu vou chegar com 4 a 20 mA lá, ok? Muito bem. Vamos ver agora no PLC como funciona aí, né? Ou seja, mostramos aqui a parte de campo, né? Mas vou abrir um outro vídeo aqui onde eu mostro, né, um vídeo que mostra aqui a parte de campo, né? O que eu faço, né? Muito bem. Então vamos abrir esse vídeo, 4 a 20 mA no PLC. Muito bem. E aqui, pessoal, interessante. Estão enxergando aqui onde está menos 25, ó, onde está meu mouse aqui, meu cursor do mouse, menos 25. Esse menos 25, ele significa que ele está aberto, né? O que eu estou explicando agora é que esse canal, esse slot da placa de entrada é o canal 6, o slot 6, né? É por isso que eu tenho aqui no PLC escrito assim, né? Local 6, né? Local 6, canal 0, né? Local 6, canal 0 e data, né? Data, olha só, local 6, canal 0, e aonde eu vejo a minha parte analógica, se ele está acontecendo ou não, é em data, tá? Local 6, canal 0, data. Por que local 6? Porque a minha placa, fisicamente, ela está no slot 6. Se a sua placa estivesse no slot 1, por exemplo, sua placa de entrada analógica, então seria local 1, canal 0, se é o canal que você quer testar, é o canal 0, né? E lá em data é onde eu vou verificar aqui, né, os meus dados, né? Eu vou começar agora a simular de novo, né? Vou colocar agora 4 a 20 mA e vocês verão aqui que vai começar esse menos 25, ele vai começar a ter valores porque estou jogando do meu multímetro, né? Estou simulando 4 a 20 mA, tá? Então, vamos fazer isso, vocês verão agora, a partir de agora, né? Esses dados aqui, ó. Agora é menos 25, mas vocês verão aqui que vão começar agora a ter valores aqui. Muito bem. Então comecei agora a gerar valores, né? Coloquei minha ponta de prova no terminal aqui. E vocês verão, né, que vão começar agora a gerar aqui 4 a 20 mA. Muito bem. Então dando um play aqui. Mais uma vez, slot 6, local 6,
né? Esse é o motivo aqui que nós estamos observando em local 6, porque esse projeto foi feito dessa forma. Olha só que interessante, 50, né, 75, tá? E 100%, ou seja, estou jogando 20 mA no PLC, tá, ok? E aí agora, como eu retirei a ponta de prova do PLC, né, então dos bornes, né, então agora aqui eu tenho, na verdade, menos 25, por quê? Porque o circuito está aberto, não tenho loop, né, ou o cabo está com defeito, alguma coisa do tipo, ok? Muito bem, pessoal, então essa era a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? É um conceito aí bem bacana para profissionais da automação industrial e ele tem que ficar muito claro na nossa mente esses conceitos, até porque, né, nós, principalmente em processos industriais, em fábricas que têm processos, nós vamos nos deparar, né, com instrumentação de 4 a 20 mA e hoje vocês sabem como ligar no PLC, como fazer teste, aonde eu vou buscar essa informação no PLC para que eu teste.